crise climática afeta todo o planeta, mas não atinge a todos da mesma maneira. Os países em desenvolvimento, as nações mais pobres, são os que mais sentem e os que mais sofrem os impactos do aquecimento global. No Brasil, as populações negras, indígenas, quilombolas e periféricas são as mais vulneráveis aos efeitos das ondas de calor, de frio extremo e das inundações causadas pelas chuvas em excesso. Claro que esses fenômenos podem ser entendidos, como problemas ambientais, mas a partir do momento em que as maiores vítimas são as que menos têm recursos, começa a se pensar no conceito de justiça ou de injustiça climática. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio a diretora executiva da Laclima e especialista nesse assunto, a Flávia Bellaguarda, e a diretora de territórios e cofundadora do Instituto Perifa Sustentável, a Gabriela Santos. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui no estúdio. Bom, antes da gente começar a conversa, a gente vai ver que em todo o mundo, as mudanças climáticas já são assunto no dia a dia. E o brasileiro, ele tem consciência de quem mais sofre? A gente vai ver a opinião das ruas. Todos sofrem, ser humano, animal, o meio ambiente. As crianças, os animais, os idosos. Pessoas que vivem em situações precárias de moradia. Eles são as pessoas que menos têm, A gente tem nossa casa, tem para onde voltar e quem não tem? As pessoas estão bem conscientes já, de que a gente já está nesse momento, Flávia, eu queria começar por você. As nações mais ricas, são as que mais poluem, mais emitem gases do efeito estufa. E, às vezes, as nações mais pobres e os países em desenvolvimento são os que mais sofrem, Você, como advogada e como ativista, como é que você vê um caminho para lidar com isso que está acontecendo de uma forma mais justa? O caminho não é simples, eu costumo dizer, problemas complexos a gente não resolve de forma simples. E a mudança climática é hoje o problema mais complexo que a gente enfrenta como humanidade e a maior ameaça aos direitos humanos. Isso é posto. Entendendo essa complexidade do que é a mudança climática, a gente vai trazendo camadas. E a gente traz um princípio que se chama responsabilidade comum, porém diferenciada. Todos nós temos o papel em relação a como endereçar as mudanças climáticas. Mas a gente vai na balança e entende quem tem mais ou menos responsabilidade dentro disso. Não é porque um país é emergente ou em desenvolvimento que ele não tem que olhar para isso. Ele precisa entender e se desenvolver já dentro de uma nova lógica econômica. Ao mesmo tempo que os países desenvolvidos, que historicamente chegaram onde chegaram, com toda a utilização dos recursos da Terra e também tantos de toneladas de emissão na atmosfera, eles hoje são a potência. E eles têm uma responsabilidade maior comparada com os demais. Perante isso, existem os acordos dentro da UNFCCC, que é esse braço da ONU, que trabalha para a mudança climática e que as conferências acontecem todo ano. Esse ano vai ser no Azerbaijão, ano que vem a COP30 aqui no Brasil. E ali é discutido esse papel dos países desenvolvidos, em desenvolvimento, as ilhas do Pacífico e por aí vai. E é muito delicado, porque é colocado e é posto que eles precisam colocar o dinheiro na mesa para auxiliar os outros países, mas, ao mesmo tempo, eles não se comprometem, eles se comprometem não se comprometendo. Existem fundos em que eles precisam colocar o dinheiro. Ano passado, por exemplo, a gente teve o Fundo de Perdas e Danos, como o Rio Grande do Sul, que agora vive perdas e danos, seria mais ou menos um fundo para auxiliar situações como essa. Mas entender que países vão receber esse fundo, como esse dinheiro vai ser destinado. Mas antes da gente chegar nesse detalhamento, a gente precisa ter a certeza de que o valor vai ser colocado à disposição dos países que realmente precisam. Infelizmente, não é esse posicionamento que a gente vê. Então, como fazer isso acontecer? Sociedade civil é importante no movimento ativista, para que aumente a consciência da população e pressione o país ao mesmo tempo que essa pressão e essa demanda também influencia no debate dentro das negociações. A gente tem as delegações dos países que precisam ter estratégias entre países, entre blocos, para fazer com que os países desenvolvidos realmente se sintam encurralados, vamos dizer assim, para que não consigam se esquivar e fazer com que o dinheiro apareça. A gente tem pressões de litígio climático, que é quando as pessoas entram com uma ação contra um governo, contra uma empresa, por uma inação ou omissão, e isso acaba aumentando a pressão também.
reputacionalmente falando, a gente já está chegando num lugar em que está ficando feio. E as pessoas não vão mais aceitar isso. E esse viés reputacional também acaba sendo uma ferramenta de pressão. E os países desenvolvidos e o setor privado também tenham um papel na forma que eles precisam, do tamanho da responsabilidade que eles precisam para auxiliar a humanidade na adaptação e na mitigação da mudança climática. Gabriela, nesse cenário, né, que a Flávia traçou para a gente tão bem, a gente tem esse outro conceito, né, juntamente com o de justiça climática, que é o racismo ambiental, né? Ou seja, nessas nações que mais sofrem, né, e o Brasil é um país em desenvolvimento, está aí nesse contexto, são os negros, os quilombolas, os indígenas, os periféricos que mais sofrem, né, mais do que as outras pessoas que também estão nesses lugares? Exatamente. Eu acho que a partir dos dados que a gente começa a enxergar os últimos tempos e os últimos desastres ambientais, a gente começa a entender que não é todos da mesma forma e existe um lugar de raça em comum dos mais afetados. Quando a gente olha para o panorama geral, nacional do Brasil, a gente resgata o dado do IBGE 2022, que 56% da população nacional autodeclara pretos ou pardos. Fora os indicadores das comunidades indígenas que têm crescido. Então, a gente começa a entender que falar de racialidade no Brasil é falar sobre o Brasil. A gente começa a entender que há marginalidades das cidades, nos locais que menos se tem infraestrutura para se pensar nessas mudanças bruscas de temperatura. A forma como a gente lida, inclusive, com os nossos rios e canais fluviais, não é da mesma forma. A gente tem um problema nacional que é a questão fundiária. Nós temos um manejo de terra em que ele não é bem distribuído e ele não é pensado em como se adaptar nesse lugar que nós estamos nessa crise ambiental. Pensando um pouco dos limites planetários, a gente já ultrapassou vários. Então, não tem como não cruzar raça e questões de vulnerabilidade. Esse conceito de viés ambiental, ele está desde os anos 80, tentando ganhar fração, porque não tem mais saída para a gente começar a pensar em estruturas, em políticas públicas, políticas internacionais, sem levar em consideração a historicidade que veio a raça. Aqui é um país que se construiu a partir de uma história escravocrata. Sendo assim, a gente precisa ter a noção como que foi esse mais de 500 anos de manejo e estruturação. Não é coincidência quando a gente coloca o censo dentro das nossas comunidades e favelas, ser na maior parte indígenas e pretos. Então, o racismo ambiental nada mais é que uma forma de se olhar os dados de maneira cruzada. A gente não pode mais olhar de maneira fragmentada, vamos olhar questões ambientais, vamos olhar as questões da raça. Hoje, na atual conjuntura de crise que vivemos, tudo tem que ser interseccional. Só assim é possível entender a dimensão do problema que estamos e entender como desenhar políticas assertivas, porque se falamos desse lugar comum de raça, a gente precisa também construir lugares de soluções que venham com e para. Não só de uma maneira de cima para baixo, como eventualmente se faz hoje política no âmbito nacional. Porque quando a gente olha, né, onde desmoronou, onde encheu, né, você vai e são as pessoas que moram ali, no pé do morro, né, que foram colocadas ali, que foram jogadas ali, que moram perto dos córregos, né? Então, quando a gente vê os efeitos dessa mudança climática, né, são essas pessoas que são afetadas primeiramente, né? Exatamente. Tem uma questão que a gente precisa colocar, é quase um mantra assim para a gente entender, que é: ninguém mora em um lugar de risco por escolha. Existe um lugar de vulnerabilidade que tensiona e pressiona a pessoa estar nesse lugar. Mas também existe um lugar dos acessos, né? A pessoa ela acaba indo onde é possível construir um lugar, porque afinal, moradia é um direito constitucional que não consegue ainda ganhar fração no país. Então, quando a gente olha esse lugar de não escolha, a gente começa a ver esse lugar comum da raça. Não tem como mais não interseccionar os dois dados. Então, hoje, olhar os desastres, a gente começa a perceber que por mais aconteça no Rio Grande do Sul, que é mais de 70% de pessoas brancas no estado, a gente começa a perceber aonde mais se teve as enchentes, cruzando com renda, também tem um lugar alto de indicadores raciais.
Gabriela falou do Rio Grande do Sul, né? E houve pouco mais de um ano entre as duas tragédias, né? São Sebastião, que foi no verão de 2023, e Rio Grande do Sul agora, né? Outono de 2024. O jornalismo da TV Cultura esteve presente nos dois locais e registrou cenas muito semelhantes. Os deslizamentos de terra e as inundações atingiram grande parte dos moradores locais, mas foram destruidores para as populações mais vulneráveis. Vamos assistir a reportagem de Laís Duarte, que cobriu pessoalmente os dois eventos. Na ferida aberta, no meio da Mata Atlântica, em fevereiro de 2023. Eu tentei sair cá para baixo correndo, mas não deu tempo. Aí o morro desmoronou, eu voltei de novo. Tava muita água, e a gente começou a ficar apavorada. Em São Sebastião, a terra que deslizou do morro na Vila Saí destruiu casas, comércios e vidas. No Rio Grande do Sul, foi a água que solapou histórias. A vida inteira, a casa da gente foi tudo por água abaixo. Hoje a minha casa tá até o telhado, né? Tapou, perdi tudo, perca total. 1.327 quilômetros separam a cidade do litoral paulista da capital gaúcha. O que une as duas? As tragédias causadas pelas mudanças climáticas. Em todo o planeta, o aumento da temperatura, o aumento da evaporação está gerando esses fenômenos extremos. De acordo com o relatório da agência britânica Christian Aid, quem mais sofre com os impactos dos extremos climáticos são as nações que menos emitem gases poluentes. No Brasil, a disparidade também fica clara. Os desastres naturais afetam a todos, mas quem mais perde é quem menos tem. Nós só queríamos um abrigo que nós está correndo da morte. As milhares de pessoas que encontram lar na Vila Saí trabalham para manter as cozinhas, a limpeza, a segurança, os jardins das casas e restaurantes que ficam longe do morro e perto do mar. A distância dessas ladeiras até lá é pequena, apenas alguns quilômetros, mas há um abismo separando quem mora aqui da vizinhança privilegiada. Na periferia de Porto Alegre, muito mais dor e perda do que nos bairros nobres. Essa é a Rua Pereira Franco, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Ela liga a Zona Norte à Zona Sul da cidade. O movimento, desde a semana passada, é só de barcos mesmo, porque a rua virou um rio muito profundo. Olha só a altura da placa de trânsito. E as margens do Guaíba estão a mais de 1,5 quilômetro daqui. Giovanni morava em uma comunidade, em uma das ilhas no meio do Guaíba. A ilha está debaixo d'água. A casa não existe mais. Tu vê a água subindo e tu não tem muito o que fazer. Ele é o primeiro da família com diploma de ensino superior. Aos 22 anos, é doutor em começar de novo. É levantar e conquistar coisas novas de novo. Flávia, a gente vai ter a COP30 o ano que vem aqui no Brasil, né? Essas pessoas, as mais vulneráveis, elas estão participando dessas discussões que vão culminar com essa conferência do clima em Belém o ano que vem? Ou não? Essas pessoas são apartadas desses lugares de decisão? Sim, os lugares de decisão, eles acabam sendo muito fechados e elitistas. Então, essa separação, ela já existe automaticamente. O que eu tenho visto acontecer, acompanhando as COPs dos últimos anos, essas conferências, é a sociedade civil se entendendo parte desse espaço. Então, a gente tem movimentações nas ruas, quando as conferências acontecem, a gente tem uma pressão da juventude dentro desses espaços, das juventudes, representando ali um grupo bem diverso deles. E aos poucos, e falo pouco mesmo, nos últimos 5 anos para cá, eu tenho visto uma diferença. Isso ainda não os coloca dentro das salas de negociação de forma deliberativa. Mas ainda assim, o fato desse reconhecimento, de entender que pode ocupar esse espaço, acaba sendo já um elemento que interfere no tom das negociações. Longe de ser o ideal, mas de forma muito propositiva da sociedade civil, eu tenho visto essa diferença
das últimas COPs para agora. Obviamente, a COP30, a gente espera que as ruas estejam tomadas, que as juventudes, que a sociedade civil se entenda ainda mais parte disso e tem sendo feito um trabalho justamente de letramento para a sociedade civil do que significa uma COP, quais são os canais de comunicação com esses meios das negociações, para que a gente consiga ter cada vez mais pessoas colocando as suas vozes dentro desses espaços que, mais do que serem ouvidas, elas precisam ser levadas em consideração e, mais do que isso, participarem do processo de desenho daquela política, de desenho daquela decisão. Porque uma coisa que a gente vê e é muito comum são as vozes sendo ouvidas e nada acontecendo depois. E é isso que a gente não pode deixar seguir acontecendo. Mas é uma mudança de estrutura, é uma mudança de paradigma que eu vejo que estamos caminhando para, não na velocidade necessária, mas que já existe uma permeabilidade da sociedade civil dentro desses espaços. Ainda assim, dentro de um recorte. Mas a gente tem feito esse trabalho para que mais e mais pessoas consigam ter acesso a esse lugar. Bom, depois do intervalo, a gente vai discutir como a ocupação desordenada das cidades tem um papel primordial nesse cenário de injustiça ambiental. A gente volta já. Estamos de volta com a opinião. Com a gente no estúdio, a diretora executiva da Laclima, especialista em justiça climática, a Flávia Bellaguarda, e a diretora de territórios e cofundadora do Instituto Perifa Sustentável, a Gabriela Santos. O Brasil está entre os 10 países do mundo com mais mortes causadas por inundações. A ocupação irregular e a impermeabilização do solo são sempre apontadas como motivo das enchentes e deslizamentos de terra. Além disso, para a urbanista Marcela Alonso Ferreira, que é também doutoranda no Instituto de Estudos Políticos de Paris, tragédias como essa do Rio Grande do Sul acontecem porque as cidades brasileiras são marcadas pela segregação espacial. Vamos assistir a entrevista. As cidades brasileiras são marcadas por grandes desigualdades socioeconômicas, que elas também são manifestas espacialmente, né? Então, existe um padrão de segregação espacial. Os bairros ricos, tipicamente, têm mais arborização, melhor infraestrutura urbana, melhor drenagem, melhor acesso a bens e serviços. Os bairros mais pobres tendem a ser aqueles mais expostos a inundações, deslizamentos de terra. Como adaptar cidades para mitigar os efeitos dessa mudança climática? A vegetação urbana, por exemplo, ela pode melhorar a regulação microclimática nas cidades, reduzir o efeito das ilhas de calor, que esse ano o Brasil sofreu tanto com isso, né? A eletrificação da frota de transporte público é uma delas, dos veículos também, mas de preferência expandindo a infraestrutura para a mobilidade ativa, para a bicicleta, a manutenção das áreas verdes e ampliação das áreas vegetadas, florestas urbanas, etc., dentro das cidades. E parte dessas ações, principalmente essas últimas que eu comentei, elas não apenas contribuem para melhorar as condições climáticas, para reduzir as emissões, mas também para melhorar as condições climáticas nas cidades, né? Que é o que a gente chama de adaptação climática, justamente. Como é que as cidades brasileiras têm que se preparar para essa realidade de mais chuvas? A gente sabe que esses eventos vão acontecer com mais frequência daqui para frente, né? Eles já vêm acontecendo com mais frequência. Então, a gente precisa conhecer o risco, a população precisa saber o que fazer no caso de emergência, né? Então, para isso, os órgãos de defesa civil precisam estar fortalecidos, com equipes ampliadas, recursos, precisam ter uma presença constante nos territórios, né? O importante mesmo é inverter essa dinâmica perversa que a gente tem visto, que é de investir nesse tema depois do desastre e não antes. Tantas camadas, né? Mas quando a gente ouve uma urbanista falar, né, parece que as cidades não são pensadas, né? A cidade, como ela só acontece, né? Gabriela, as periferias estão sendo ouvidas nesse momento de crise climática, né, a ajudar a pensar, né, esse lugar que elas ocupam e esses riscos que as pessoas que moram nesses lugares mais afastados correm? Existe uma tendência nos últimos anos de estar se falando mais sobre, mas não o suficiente. O que acontece hoje é que mudanças climáticas têm sido mais
frequente e sentida no âmbito individual. Então, as pessoas estão tendo noção que não é normal esse verão, não é normal o outono chegar tão tardio, as enchentes descomedidas. Então, está tendo uma percepção de senso comum de que as coisas não estão normais, não estão nos melhores cenários. Só que ouvir para uma forma de construção de cidade não tem sido. Não tem acontecido, não da maneira suficiente. Todo o nosso modelo de participação social, que é governamental hoje, ele é insuficiente. Porque quando a gente vai debater qualquer orçamento público, qualquer gestão de projetos de poucos, né, que se falam de adaptação climática nas periferias, eles acabam acontecendo de uma maneira muito distanciada das pessoas que vivem lá. E isso acontece na maneira de prevenir riscos. Agora, quando o desastre já acontece, até se tem uma mobilização, né, de ajuda, resgate, como a gente tem assistido nos últimos meses, mas que isso é só no depois. E a gente está começando a enfrentar no que se fazer depois que o desastre aconteceu. Como que a gente consegue construir e talvez ressignificar esses espaços que já são marginalizados. O que nós estamos fazendo, né, o que está acontecendo hoje, das nossas consequências, não foi porque não houve um projeto de cidade, é que houve um projeto onde a qualquer custo seria o desenvolvimento. E esse desenvolvimento tinha como sinônimo a pavimentação. Então se pavimentou tudo, criou um lugar em que não se entendia o ecossistema, não se entendia as questões do solo, a questão da floresta. É um preço que a gente paga. A pavimentação dos nossos rios, o pensar na drenagem das cidades é o que acontece nas nossas enchentes. Então, é como a gente introduz essa participação de maneira efetiva, trazer outros saberes e conhecimentos, não só os formais e tecnocratas, para uma mesa em que faça sentido e pertencimento na hora de se construir uma cidade. Em que o verde não é algo que valoriza, não é um luxo, mas sim o essencial e que esteja na coluna vertebral de uma cidade. Então, é esse lugar que precisamos alcançar. E é óbvio, né, quando a gente fala de introduzir, de fazer essa participação social efetiva, nós falamos de educação, parceria com escolas, outras organizações como ONGs, um trabalho, inclusive, junto com as questões de subprefeitura e prefeitura, estando alinhadas, convidando também as PPPs, que são parcerias com as entidades privadas, as empresas. Então, é um lugar holístico para se promover um lugar que faça a eficiência dessa participação. Flávia, a gente está em ano de eleição municipal, né? Os prefeitos, depois de tudo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, estão engajados, estão com projetos, estão levando esses projetos para esses lugares de discussão para obter financiamento ou planejamento de cidade ainda só se vê nesses momentos específicos de tragédia e depois se esquece? O Brasil está bem aquém disso. Nós temos poucos municípios brasileiros que têm o seu plano de adaptação climática, que tem o seu plano de ação climática, que tem esse plano de mitigação, mas principalmente de ação climática que direciona as políticas públicas. Esses municípios que possuem seu plano de ação climática significa que tem a mitigação atualizada, o inventário atualizado, significa que tem a sua análise de risco e vulnerabilidade atualizado, e isso faz com que ele consiga desenhar projetos direcionados a essas soluções, o que facilita o acesso a financiamentos. Alguns municípios no Brasil conseguem já ter essa ligação com financiadores de fora, mas eles fizeram a lição de casa para isso. Uhum. A gente vê uma realidade na grande maioria, e quando eu falo grande maioria, mais de 95% dos municípios brasileiros, em que ainda não tem o seu plano de ação climático. E isso mostra um problema. Então, a gente tem uma situação hoje, eu estou bem curiosa para entender essas eleições, em como os candidatos e as candidatas vão se comportar. Porque eles podem trazer no programa de governo, mas de uma forma superficial, e isso não basta, ou eles vão trazer porque tá em voga, está todo mundo falando, então é um assunto que ficou sexy. Agora, para que as pessoas falem, não, vou votar se o meu candidato ou minha candidata está falando a respeito. Já é um avanço falar a respeito, é melhor do que não falar. Uhum. Mas ainda assim, a concretude, a consistência disso, como isso vai ser desenvolvido.
E é desafiador para a sociedade civil entender isso também. O que significa essas camadas? O que eu olho? Como eu analiso? E aí a gente tem a sociedade civil, diversos movimentos que estão auxiliando justamente nessa interpretação, de entender esses programas de governo, para ver se realmente eles são sólidos naquilo que estão sendo apresentados ou não. E também tem outro lado, que é a demanda de como a população vai votar nisso. Até que ponto realmente isso hoje vai ser um fator de decisão para que aquele voto aconteça ou não. Então, a gente está aqui na expectativa de que seja uma eleição que a maioria dos candidatos e candidatas agreguem isso no seu programa de governo, tragam de forma efetiva e com pessoas da ciência, pessoas técnicas por trás, para realmente auxiliar no desenvolvimento dessas políticas, e, ao mesmo tempo, a sociedade civil que não deixe cair no esquecimento o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, mas o que já aconteceu em São Sebastião, o que aconteceu na Amazônia, o que também, infelizmente, virá acontecer até que as eleições cheguem, para que a gente consiga ter isso como um peso real na hora de votar. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença da diretora executiva da Laclima e especialista em justiça climática, a Flávia Belaguarda, e também a diretora de territórios e cofundadora do Instituto Perifa Sustentável, a Gabriela Santos. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada também a você que esteve aí do outro lado da tela. Se quiser rever esse programa, basta acessar o canal Jornalismo TV Cultura no YouTube ou baixar o aplicativo Cultura Play. A gente se vê na semana que vem. Até lá!